Oi pessoal, meu nome é Marcelo. No vídeo de hoje vamos mostrar para vocês os tipos de ferramentas manuais que a gente pode ter no mercado e que podem nos ajudar tanto no plastimodelismo, no ferromodelismo, no aero, para autoramas, para o tipo de modelismo que for necessário para vocês utilizarem. Então vamos mostrar para vocês um pouquinho de cada um. Vamos começar com as ferramentas de serra. Então nós temos no mercado alguns tipos de ferramentas mais usuais que podem ser utilizadas no modelismo. As serras que são diversas espessuras e que você pode usar com este gabarito, que tem ângulos de 90 graus e de 45 graus, que facilitam muito na hora que você vai cortar um perfil metálico, uma vareta de madeira, uma vareta de estireno. Então ela tem essa aba aqui que é presa na mesa e você fica com mais firmeza para executar a serra do material que você queira. Temos essa base que ela é multiuso, que você pode ir trocando só a ponta, e essa aqui é uma ponta que ela tem com microserras para cortar, por exemplo, materiais mais delicados, mais finos, madeira balsa, varetas de madeira, etc. E para materiais mais espessos, materiais de maior largura, vocês podem usar essa daqui, que é uma ferramenta manual com uma boa firmeza, boa empunhadura, e que ela corta perfis de madeira também, pedaços de sarrafo mais curtos, que possam ser com maior precisão, e pode ser utilizada também este gabarito. No rol de ferramentas para segurança e torção, etc., são os famosos alicates, né? Temos, por exemplo, eu gosto muito desse aqui para ferro e modelismo, e também, principalmente na hora de fazer a instalação elétrica, quando o fio está desencapado, para você torcer um fio, ou para retirar um preguinho do dormente. Esse aqui é um alicate bem útil. Esse também é um alicate de bico, também para retirada de dormentes de trilhos, por exemplo, né, quando vai tirar o preguinho. Aquele alicatinho de unha que a sua mulher ou sua namorada não usa mais, pega com ela emprestado, ou então pede para te dar, que será muito útil também para você fixar, colocar o trilho, colocar também os preguinhos, segurar o preguinho para quando for martelar, para fixar no trilho, para tirar, por exemplo, as peças da árvore, dos kits de plastimodelismo. Este já é o alicate tipo inglês, né? Que ele é o alicate de pressão. Então ele é utilizado, você pode regular ele de acordo com a medida que você queira segurar. Quando você precisa fazer apertar ou retirar algum tipo de parafuso ou porca que está muito difícil, você usa esse tipo de alicate de pressão aqui, que ele é muito útil. E principalmente pelo tamanho dele ser reduzido, é bem usado para modelismo em geral. Esses são os alicates de precisão, por exemplo, tem de várias marcas, como Tamiya, X-Acto, são marcas importadas para o plastimodelismo, para você retirar rebarbas das peças de plastimodelismo, tirar as peças mais delicadas das árvores. E esse é um da Tamiya e esse é um da X-Acto, para que possa ser utilizado. São dois tipos, esse é em ângulo e esse é o para corte reto. Bom, agora temos as espátulas. Hoje nós temos as mais baratas no mercado, que são as de plástico, e tem as de metal. Esse material ele é encontrado assim, com mais facilidade em lojas que vendem artigos para pintura, lojas de artesanato. Eu uso, por exemplo, os de plástico para quando vai colocar, por exemplo, na base do diorama, para espalhar massa corrida, algum tipo de massa diferente. Esses aqui seriam mais para quando vai mexer com a parte de cimento, o putzinho, que é o Durepox, né? E esse também, quando você usa, quando precisa ser retirado algum tipo de excesso de material, ou para misturar algum tipo de gesso, alguma coisa desse tipo. Esses são os martelinhos que são muito utilizados, por exemplo, no ferromodelismo, para fixação dos pregos nos dormentes, né? Tanto para a escala HO, como para a escala N e até para a escala Z. Para a escala Z eu já uso essa ponta mais fininha aqui, certo?
Uma outra ferramenta utilizada para a fixação dos preguinhos nos dormentes é essa, a gente chama de pera, que era uma ferramenta que você pega o preguinho, põe ele com a cabeça para dentro, e aí quando você vem, você coloca o preguinho no furo e simplesmente faz um movimento para baixo, ele fixa o prego no dormente, certo? É uma ferramenta também encontrada em lojas de modelismo. Agora, uma das ferramentas mais utilizadas em qualquer ramo do modelismo são os estiletes. Então nós temos aqui uma gama de modelos que vai desde o profissional, que é com a lâmina mais larga, ela tem uma empunhadura melhor, ele é emborrachado, já facilita e dá maior firmeza na hora de você fazer o corte. Tem os mais comerciais, que é o tamanho médio e o pequeno, de acordo com o material que você vai cortar, né? Um papelão mais grosso, um isopor mais grosso seria esse modelo, o mais indicado. E para trabalhos um pouco mais, materiais mais finos, né? Mais delicados, seria esse menorzinho. Na hora de se fazer um corte, principalmente em papelão ou isopor, eu sempre recomendo não abrir muito, né? Não, primeiro que ele fica instável e ele pode quebrar o estilete e vir isso na vista da pessoa e causar algum acidente mais grave. Então o ideal é trabalhar sempre mais ou menos com uma medida curta, para que ele dê mais firmeza, tá vendo? E na hora de cortar, não trabalhar com ele tão em pé, mas é deitado. Quanto mais rápido você passar, mais ele corta. Não precisa colocar força, é mais jeito e rapidez. Temos o bisturi, que é uma ferramenta também bem utilizada, só que ela é mais perigosa do que os estiletes, né? Precisa tomar um certo cuidado. Então ela é mais utilizada para você, às vezes, cortar uma máscara ou apontar algum tipo de tirar rebarbas de peças de ferro modelismo, de plástico modelismo, né? E muito cuidado também, sempre trabalhar com essas ferramentas, trabalhar se possível com óculos de segurança, os EPIs, que são os equipamentos de proteção individuais. Para qualquer tipo de ferramenta que você for usar, é importante você ter sempre em mãos para evitar tipo de acidentes. Temos este estilete, que este aqui é da Olfa, que ele é para fazer como se fosse um compasso. Ele tem a ponta seca e a lâmina aqui, e ele tem uma regulagem que vai até 10 centímetros. Que você pode, para cortar por exemplo, um círculo, tirar um círculo de uma madeira ou de um papelão. Então, de acordo com o que você queira fazer, em vez de você ficar com estilete com dificuldade, você pode utilizar isso aqui, que é muito útil e fácil de utilizar. Agora temos aqui o riscador. Esse aqui, no caso, é da Tamiya. É uma peça bem importante para que você possa, por exemplo, como o próprio nome diz, você riscar principalmente o estireno, madeira. Ele arranha o material. Então ele vai desbastando, e o estilete, por exemplo, ele é chanfrado, o corte sai em ângulo. Esse aqui não. Quando você corta no estireno, ele corta em 90 graus, você só dá uma pequena lixa, um acabamento no material, o corte fica excelente. E serve também para você desbastar e fazer, por exemplo, imitar o paralelepípedo, imitar calçamento, para dioramas, por exemplo, de militaria, ou para colocar um carrinho num diorama, ou para placas, por exemplo, você vai fazer de aviação, um diorama para aviação, para fazer aquelas placas do piso do aeroporto. Então você usa esse tipo de ferramenta também para você desbastar e fazer as placas de concreto. Agora temos as limas, que são ferramentas importantes, mas para o ferromodelismo eu uso elas. Quando a chata, temos a de seção triangular, tem seção redonda e existe também, por exemplo, meia cana. Tudo dependendo da utilidade que você vai precisar, você usa a de seção mais indicada. A chata, por exemplo, quando eu acabo de cortar uma ponta de um trilho do ferromodelismo, seja escala HO, N ou Z, ele cria uma rebarba perigosa de machucar a mão, inclusive para nivelar em cima do trilho, eu uso a de seção chata. A triangular,
é quando vai acertar, por exemplo, limar uma parte de uma área inacessível, que a chatinha não vá. A redonda é para tirar, por exemplo, aumentar um furo que você tenha feito, ou acertar, tirar a rebarba de um furo. E temos para em materiais que sejam maiores, a de seção mais larga e a chata mais larga, que ela tem principalmente para a parte de metal que são utilizadas essas ferramentas, são as limas. Temos também os chamados grampos e pregadores, né? Eles são utilizados bastante quando você precisa segurar uma peça pequena e você não tem como segurar muito próximo, principalmente quando você vai pintar com um aerógrafo, mesmo com um pincel, ou para secar uma peça que você queira segurar, por exemplo, né? Então ela tem uma pressão boa, ajuda a dar uma segurada legal na hora que você tiver que fazer uma colagem, principalmente pintura, né? Então temos os grampos com maior pressão, né, com pressão mais forte, para segurar materiais mais pesados, esses para materiais mais leves, e você encontra, por exemplo, esses pregadores de roupa, vamos chamar assim, em tamanhos maiores, que são principalmente para você também segurar peças quando vai pintar. E às vezes esses aqui são muito fortes, a pressão pode amassar a peça ou quebrar. Esses têm pressão menor, fica muito mais fácil. Você pode pegar inclusive o pregador de roupa mesmo da sua mãe e tal, e você serra ele e corta e deixa ele nivelado, certo? E para peças mais delicadas, de plástico modelismo principalmente, tem esses aqui que você encontra no mercado, em lojas de modelismo. Nada mais é do que um grampinho daquele de material elétrico e com uma vareta. Você mesmo pode montar em casa, né? Muito útil para você também segurar alguma peça para secagem ou também para pinturas com aerógrafo ou pincel. Os furadores manuais, quando você tem um material muito delicado que você não queira utilizar as furadoras ou a mini retíficas, por exemplo, elétricas, né? Você tem a alternativa de usar com brocas muito finas esse tipo de furador que você usa manualmente. Você segura com um dedo e vai girando, certo? E vai dando a pressão até que você fure. Eles são fáceis de colocar, de fixar as brocas. Você pode trocar com rapidez. E esse modelo aqui no caso, ele vem com um espaço no fundo para que você guarde as suas broquinhas, o que facilita muito quando você vai, às vezes, precisa não perder as brocas, né, que são muito fininhas. Esse é o mesmo modelo, só com um tamanho um pouco maior, para brocas um pouco mais, com diâmetros maiores. E essa aqui, o funcionamento dela, você pega a palma da mão, coloca nessa peça giratória aqui e vai girando, você vai dando a pressão, facilita na hora de fazer o furo. Acabei até furando. Muito legal. E esse aqui é um furador bem manual mesmo, é um furadorzinho tipo pera, principalmente quando você está acabando as suas maquetes para ferro e modelismo, que você queira colocar, por exemplo, as arvorezinhas, colocar algum detalhe, umas moitinhas, então você dá aquela pressão também, faz o furo, ou então às vezes que você não quer ligar a máquina furadeira elétrica, para passar uma fiação dentro de uma casinha para a parte de baixo da maquete. Então é muito utilizado esse aqui. Você encontra também esse material em lojas de artesanato e principalmente em lojas de modelismo. Na sua cidade, na sua região, deve ter lojas de modelismo que vendem esse tipo de produto. Complementando a parte de furação, você encontra no mercado também, ou para comprar avulso as broquinhas com várias medidas, desde as bem finas até as mais grossas, ou estojinhos desse jeito, que eu tenho importados e nacionais também, com brocas de diversas medidas, que vão desde meio milímetro até 3 milímetros nesse caso aqui. Dentro das ferramentas mais populares em qualquer tipo de atividade são as chaves, né, para parafusar. Tem as com ponta Phillips, para parafusos cabeça Phillips, e as de fenda normal, né? Essas são bem pequenas, né, para parafusos minúsculos, quando você vai fixar um trilho ou fixar alguma casinha, ou então para montagem de um carro de radiocontrole, são muito utilizadas, muito úteis, principalmente na área de aeromodelismo e radiocontrole.
As ferramentas de medição que a gente tem mais fácil e mais úteis no mercado e são usadas também em qualquer tipo de parte do modelismo são os escalímetros, onde você tem, por exemplo, vários modelos de escala, por exemplo, um para 500, um para 400, um para 100. Um para 100 é a régua normal nossa do dia a dia, de escola principalmente. Um para 200, certo? O que quer dizer isso aqui nessa escala? É quantas vezes menor do que o real aquela escala indica. Por exemplo, 1 para 100 indica que cada medida dessa aqui é 100 vezes menor do que o tamanho real. Então existem essas peças aqui que são chamadas escalímetros. Dentro da área específica do modelismo, existem escalímetros feitos, por exemplo, para a escala 1,32, escala 1,48, a escala 1,35, que são as de militaria do plastimodelismo, 1,25, que são os de automóveis do plastimodelismo, 1,72 e 1,144, muito utilizadas, por exemplo, para aviação no plastimodelismo. Tem essa reguinha muito útil, que é da Tamiya também, que vem de um lado o 1 para 100 normal, e do outro lado você tem também a 1,35, que é de militaria, e a 1,48, que é de aviação. Quando você queira usar, fazer uma edificação, fazer uma medição qualquer nessas escalas do modelismo, você pode utilizar essas reguinhas que são bem úteis no caso, né, e facilitam bem o trabalho. As réguas principalmente mais usadas que eu aconselho são as de aço, que são as réguas metálicas, que elas ajudam principalmente para cortes. Quando você vai cortar com estilete, ela dá maior segurança e mais precisão do que as réguas de plástico dessas que vendem em papelaria, e facilitam, evitam acidente, né? E sem falar que as medidas não somem com o tempo, não se apagam, né? Então facilita bem o trabalho do modelismo. Uma ferramenta imprescindível para quem quer mexer na área de modelismo. Essa aqui é uma régua que eu acho interessante mostrar para vocês, que é para paralelismo. Então quando você queira fazer, por exemplo, traços que sejam paralelos, ela tem esse rolinho dentro dela aqui, que facilita na hora de você fazer os traços eles saírem todos paralelos sem ter o risco de saírem tortos, né? Ele vem com a parte de círculo de ângulos, né? E vem também com uma medição dentro do rolinho para que você dê o passo certo, né? Por exemplo, de meio centímetro, de um centímetro, de acordo com a distância que você queira fazer um risco do outro. É muito importante isso aqui também. E assim terminamos essa apresentação básica, né, das ferramentas manuais mais utilizadas no modelismo, tanto no ferromodelismo, aeromodelismo, nautimodelismo, autorama, certo? E principalmente no plastimodelismo. Mesmo você queira usar para trabalhos escolares, fazer dioramas e maquetes, essas são as ferramentas básicas mais utilizadas e que você encontra com facilidade nas lojas, papelarias, etc. Bom, pessoal, gostaria de convidá-los a curtir a nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal. Deixe seus comentários e dúvidas abaixo. Para receber o nosso conteúdo exclusivo, clique no link da descrição e deixe o seu e-mail. Um abraço!